Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então, né? Mais um dia, que hoje é o nosso 38º dia do nosso desafio de amar. Gente, tá chegando ao fim. Tá acabando. Tá chegando ao término, né, dessa jornada, digamos assim, né? Que Deus inspirou nos nossos corações e desde então você está junto conosco. Isso é motivo de muita alegria para nós. Vitória. Né? E vitória para você também, né? Bom, gente, vamos lá. Vamos ouvir então qual que é a nossa meta, nosso desafio para hoje. O amor realiza sonhos. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. Gente do céu, que tema! Olha só, o amor realiza sonhos. E no começo do capítulo, né, você que tem um livro, né, e você que não tem um livro, você recebeu o meu PDF, né? Lembra quando eu te mandei aqui no grupo, né, o PDF para você ir acompanhando e tal. Robson, não baixei e perdi as mensagens. Me chama no particular, tá? Me chama, eu mando para você novamente, sem problemas nenhum. O importante é que você acompanhe, leia, medite depois também. Mas você vai perceber que bem no comecinho do capítulo tem uma pergunta: qual é o desejo, o sonho mais importante do coração da pessoa que está do seu lado? Você sabe? Antes da gente gravar aqui, a gente estava se perguntando, né? Conversando um com o outro, qual é o seu maior sonho? Né? A Dani perguntou para mim, eu perguntei para ela. E assim, diversas coisas foram surgindo, tanto no âmbito pessoal, entenda bem, âmbito pessoal, âmbito casal, né, dentro da nossa vida, o nosso elo matrimonial, e tanto também no nosso ser família, né, na nossa casa. Então, diversos pontos foram surgindo aqui, nós fomos conversando. Uma coisa me chamou muita atenção, Dani, que os nossos sonhos, eles não chocaram, porque essa talvez é uma palavra parecidos. um pouco... São parecidos. Né? A gente começou a perceber que aquilo que a gente tem como particularidade dentro do coração, eles foram assim, em diversos momentos, bem parecidos, semelhantes. E olha só que interessante, quanto mais parecidos são os nossos sonhos, mais chance nós temos de realizá-los, né, Dani? Com certeza. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, diz, né, que Deus nunca nos inspira sonhos irrealizáveis. Então, se está no nosso coração é porque foi Ele que colocou, né? Não foi algo que passou à toa na nossa cabeça. Hoje acordei com vontade de realizar isso. Não. É Deus quem inspira os sonhos em nossos corações. Né? É Ele que coloca os planos dele no nosso coração. Então, em conversa, a gente vai vendo o quanto a gente está olhando o mesmo caminho, né? E aqui no texto diz alguns itens com relação a isso, né? Alguns sonhos e desejos, porque são inúmeros, né? Os sonhos, os desejos não está só ligado a questões financeiras, né? A adquirir coisas, não. Vai muito mais do que isso, né? Como o Robson já disse, tem a questão pessoal, tem a questão familiar, né? Então, aqui profissional, né? Também talvez você tenha um sonho profissional, o teu esposo também tem um sonho dele, né, em caráter profissional. Então, assim, valorizar o sonho, sabe, dar todo... Você conhecer o sonho. Saber, né, saber muito bem quais são os propósitos do teu esposo, da tua esposa. Isso faz muito sentido. Aqui fala assim, alguns tópicos que mostra no texto. O amor convida você a ouvir o que o seu cônjuge está dizendo e desejando, né? O amor convida você a lembrar das coisas que são únicas em seu relacionamento, os prazeres e alegrias que trazem o sorriso à face um do outro. O amor encoraja você a dar quando é muito, muito mais conveniente esperar. E o amor convida você a ter devaneios tão regulares com essas oportunidades que os desejos de seu cônjuge se tornarão os seus também. Você vê que interessante, né?
Com o tempo, a gente vai vendo que os desejos e sonhos vão se tornando comuns entre o cônjuge, né? Entre o casal, porque há o diálogo, há o amor, há as partilhas, então tudo vai caminhando no mesmo caminho. Muitas vezes a gente vê casais por aí, né? Cada um para um canto, né? E não é legal, né? Porque no matrimônio, na vida conjugal, tem que os dois trilhar o mesmo caminho, olhar pro mesmo caminho, pro mesmo local, né? Mesmo local. Na verdade, são metas, né? As metas que nós criamos, nós temos que criar em comum, né? Sim. Nós temos que criar de maneira assim bem entrelaçada, porque até tem uma frase que muito se fala, né? Quer ir rápido, vá sozinho. Quer ir longe, vá acompanhado. Então, assim, os sonhos, eles são plantados em nosso coração para que nós compartilhemos. Sim. Com quem, gente? Principalmente com a pessoa que está do nosso lado. Né? O seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa, é a pessoa que tem que compartilhar com você os maiores sonhos do seu coração. Né? Aquilo que você está premeditando, planejando, projetando, sabe, arquitetando. Compartilha com a pessoa que está do seu lado, né? Faz com que ela também participe de tudo isso. Faz muito sentido e vai valorizar também a união. Né? Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você coloca na mesa, joga as sementes na mesa, vamos agora conhecer, isso daí dá muita estabilidade dentro da união do casal. Sim. Um exemplo bem interessante que a gente estava partilhando aqui antes é do próprio filme A Prova de Fogo, né? Na questão financeira, né? O esposo, eu não me lembro do nome deles. Caleb. Né? Caleb, né? Só que ela não lembro também agora. O Caleb, ele guardava dinheiro para comprar um barco, que era o sonho dele, né? Ele tinha essa vaidade. E o que ele fez? Ele acabou fazendo. E ela precisava muito ajudar os pais comprando, a mãe dela, né? Comprando aparelhos, uma cadeira, né? Aparelhos hospitalares, né? Cadeira, cama e tudo mais. E o que ele fez? Ele abriu mão do sonho dele para realizar esse sonho dela, né? Que no caso, no filme, os dois estavam cada um caminhando para um lado. E nesse ponto, que eu acredito que é nesse dia aqui, que é bem improvável, sim, né, do desafio que ele realizava lá, ele abriu mão dos seus desejos próprios para realizar o desejo da sua esposa. E foi a chavinha que virou para salvar o casamento dele. Muitas vezes, a questão de cada um sonhar uma coisa também não é nenhum bicho de sete cabeças. Nós mulheres temos um pensamento, o homem tem outro. Muitas vezes vale a pena a gente esperar para realizar o nosso sonho, para realizar o do cônjuge. Abrir mão por um tempo. Depois realiza o seu, né? Com o tempo as coisas vão ser... Ou um primeiro, depois vai o outro, ou os dois juntos. Enfim, né? Tudo tem um tempo, tem um momento certo para acontecer. De forma que seja agradável para o casal. Sim. Isso aí, gente. Olha só que interessante, hein? O bate-papo vai ganhando corpo, né? A gente vai percebendo que o assunto ele se estende. Por quê? Porque justamente quando nós mergulhamos dentro do mistério, né? Esse mistério que é o amor, que ele se revela nas pequenas coisas, e a gente vai, sabe, se delineando nas palavras, entrando aqui nas entrelinhas. Gente, é fantástico, né? Inclusive, hoje mesmo uma pessoa me chamou no particular, né, testemunhando, né, falando sobre toda essa revolução, né, que tem acontecido, principalmente dentro da casa, por conta de todos os conteúdos, né? É isso aí. Faz muito sentido para nós e para vocês também. Então vamos lá para o nosso desafio de hoje. Pergunte a si mesmo o que o seu cônjuge iria querer se fosse possível de obter. Leve isso em oração e comece a mapear um plano para atender a alguns, se não todos desses. Desejos em todos os níveis possíveis. Vamos para as anotações. O que tem lhe deixado resistente a realizar os desejos que seu cônjuge sempre teve? Se ele soubesse que os sonhos dele são prioridade para você, como o seu casamento seria mudado?
Quais os desejos que você está tentando realizar? Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. 2 Coríntios 9:8. Bom, gente, então, bora pro nosso desafio. Muito sério esse desafio, hein? Preste muita atenção, muita responsabilidade, tá? E fidelidade também para nós podermos cumprir esta proposta. Vamos lá, então. Gente, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que participação especial amanhã, hein? É. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau, mais. gente.